Quem é você? Bom, eu sou Manuel Coelho, na verdade, Manuel Isidro Coelho. Eu sou o sétimo de um conjunto de 9 filhos do senhor Isidro Pedro Coelho e da dona Leandra Olímpia Coelho. Eu falei Manuel Isidro porque o meu pai carimbou os filhos homens com o Isidro. Então, assim, tem o meu nome, tem Mozart Isidro Coelho, Moisés Isidro Coelho, Moacir Coelho e assim por diante. Então, uma família de 9 irmãos, né? Os meus pais também, cada família de um deles também era numerosa, uma com 10 filhos e outra com 9. Não à toa que são coelhos, né? A família Coelho. Então, eu nasci em Florianópolis, no ano de 1940, dia 23 de dezembro, pertinho do Natal, num sobrado muito bonito, muito bacana, que tem no Centro Histórico de Florianópolis. Esse sobrado faz parte de um conjunto de 5 sobrados tombados pelo patrimônio histórico, né? Por daí eu vejo que eu acho que eu já tinha um predestinamento para ser arquiteto, pelo fato de nascer numa casa tombada pelo patrimônio. E esse sobrado fica no Largo da Alfândega, que é o centro histórico de Florianópolis, e é composto pelo prédio da Alfândega de Florianópolis, que está lá até hoje, pelo mercado público, e tinha também, como muito importante, uma edificação chamada Miramar, que era onde chegavam os barcos que traziam o pessoal, as pessoas do continente para a ilha. Tudo isso foi muito prejudicado quando se fez o aterro da Baía Sul, em Florianópolis. Não tô querendo contestar a existência desse aterro ou não, mas eu acho que foi uma pena, porque esse conjunto que eu falei, o meu sobrado, por exemplo, tinha uma rua e já era o mar. Então eu nasci privilegiado de frente para o mar, olhando o mar o dia inteiro. E olhando essas coisas que aconteciam com os barcos que traziam as pessoas do continente para a ilha, como eu falei. Essa construção foi uma pena que derrubaram, e até depois um prefeito, não me lembro qual, tentou reviver esse Miramar, e hoje fizeram uma coisa que me parece um pouco ridícula, assim, de colocar na calçada que tem agora, depois do aterro, uma marcação de onde era essa construção Miramar. Então, veja, eu fui um privilegiado também de nascer cercado por um conjunto de edifícios espetaculares. O prédio da Alfândega tinha também um trapiche, onde atracavam os barcos e tal, trazendo cargas. Esse trapiche, onde eu pescava com meu pai, por exemplo, o aterro acabou com ele. Assim como acabou também com um porto que tinha onde atracavam navios grandes. Em Florianópolis tinha uma companhia de navegação, a companhia Hepk, de uma família alemã, que casou depois com gente da terra lá, e aonde saiu uma série de administradores, de políticos e tal. Então era um clima muito bacana. Eu me lembro muito bem que, de frente para o mar, neste mar, eu via, além dessa movimentação dessas barcas que traziam as pessoas, eu via diariamente o pessoal treinando em regatas, naqueles barcos enormes, que eu nunca me esqueço o nome, o barco com 8 remadores e mais um patrão, 4 com patrão, sem patrão, outrigger, que era o cara sozinho num barco daqueles. E nessa época, Santa Catarina, dentro do cenário esportivo aí de remo no Brasil, batia ali muito bem com os cariocas, que eram os melhores, né?
os clubes, está aí o Vasco da Gama, que é clube de regata do Flamengo, e daí vai. E os nossos remadores em Florianópolis competiam no mesmo nível desse pessoal. E eu via isso todo dia, esse pessoal treinando, e quando tinha regatas oficiais, era muito bonito. E eu assistia de camarote da minha casa. Veja como uma obra, um aterro, veja como acaba com coisa. Esse tipo de atividade, por exemplo, levou muitos anos, até que, não me lembro quem, se governo, se prefeitura, conseguiram restaurar esses clubes. Eram 3 ou 4 clubes, Aldo Luz, Riachuelo, enfim, porque com aquele aterro a sede desses clubes foram destruídas. E levou um tempão para reconstruírem em outro lugar, uns barracões aí precários e tal. Mas o importante é que isso se restaurou. Hoje eu vejo ainda, às vezes, de outros pontos de vista da Bahia Sul, eu vejo que essa atividade continua ainda. Eu creio que não com aquela mesma importância e intensidade da minha infância, né? Mas ainda bem que existe lá. O que eu notei também é que esse aterro acabou com vários lugares que eu, como criança, jogava futebol e tal, e o Campo do Manejo, que depois virou um lugar onde se construiu um pequeno centro cívico, onde tem Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, enfim, algumas outras entidades públicas. Eu fui estudar. Os meus pais eram de família muito humilde. Meu pai tinha um bar, nesse sobrado, nós morávamos em cima. E no andar térreo, dividido igualmente, tinha uma loja de um turco muito bacana, loja de tecidos, Casa Yolanda. E na outra metade, o bar do meu pai, que se chamava Bar São Pedro. Meu pai tinha, inclusive, uma foto de São Pedro na sala, na parede, porque o nome dele era Isidro Pedro Coelho, e ele nasceu no dia de São Pedro. Então ele tinha um orgulho muito grande e era um devoto assim, do São Pedro. Então eram muito humildes, era um bar muito simples, né? Nesse Largo da Alfândega, onde a gente ficava, era, na época, o grande terminal de ônibus, onde saíam os ônibus para a ilha toda e também para o continente, para o Estreito, para Coqueiros, para Barreiros e Palhoça, enfim, em uma série de lugares, né? E era muito movimentado, então era um bar que tinha um grande movimento, né? E eu já, desde pequeno, eu ajudava o meu pai, assim como o outro meu irmão mais velho, ajudávamos de dia, às vezes até à noite, né? No bar do meu pai. Mas, apesar de ter uma formação precária, mas eles tiveram o grande valor que eu nunca esqueci e que eu sempre exalto, foi de colocar, de me proporcionar e para os filhos um ensino de ótima qualidade. Assim, o ensino primário eu fui fazer numa escola pequena, né, particular, de 2 senhoras, irmãs negras, que era a melhor escola que tinha em Florianópolis. Eram 2 senhoras que eu falei, a dona Antonieta de Barros e dona Leonor de Barros. Eram 2 senhoras negras, como eu disse, e que tinham um ensino que eu, puxa vida, até hoje eu agradeço de ter esta base. Uma dessas senhoras, dona Antonieta, que era mais velha, por exemplo, chegou a ser secretária de Estado, chegou a ser deputada, né? E hoje aquele túnel que tem, que vai para o sul da ilha, para o aeroporto também, que é um túnel que levou anos para ser executado debaixo do famoso Morro da Cruz, né? Antes você tinha que dar uma volta enorme,
costeando o mar e as pedras, né? Esse túnel, por exemplo, se chama hoje Dona Antonieta de Barros. Então, foi o primário que eu tive muito bacana até o 4º ano primário, que era na época. Depois, o meu pai, os meus pais, né? A minha mãe se preocupava muito também com o meu ensino e ela interferia muito. E me colocaram no Colégio Catarinense, que era o melhor colégio também de Florianópolis. Era um colégio dos padres jesuítas, não é? E na época era um colégio só masculino, né? As meninas tinham o Colégio Coração de Jesus, que era também das irmãs. Então, e esse colégio catarinense, nesse colégio, eu entrei seria o 5º ano, né, do primário, que chamava curso médio, para daí entrar no ginasial. E esse era um colégio muito legal, espetacular. Você tinha muita atividade esportiva, cultural. O colégio tinha um grande auditório, tinha apresentações, tinha uma capela muito bacana, que até hoje, volta e meia eu dou um pulo lá, eu vejo casamentos e tal. E nesse colégio você tinha alunos externos e internos. Pessoal que era muito do interior, colocava os filhos no colégio interno. Então, esses alunos moravam também no colégio. E foi legal que eu fui vendo ao longo do tempo as pessoas importantes que foram surgindo depois na administração pública, nas empresas privadas de Santa Catarina, eram toda grande maioria originários do Colégio Catarinense. Lá eu tive grandes colegas também, alguns deles inclusive vieram para Curitiba, e era um ensino muito bacana e uma atividade esportiva. A gente passava praticamente o dia todo nesse colégio. Não era muito longe da minha casa, onde eu morava era bem no centro, como eu disse, no centro histórico. A gente ia a pé, aquela época não tinha essa coisa de muito carro e tal. A gente ia a pé e quando eu passei num dos anos lá, eu ganhei uma bicicleta e tal, e comecei a me achar importante indo de bicicleta para o colégio. Então, eu me lembro desse colégio, eu tenho várias imagens na memória, e uma que me grava, assim, que eu tenho na memória até hoje, é que na hora do recreio, assim, ali pelas 10 horas, a gente estava no pátio do colégio, que tinha um piso de areia, e ele estava jogando bolinha de gude, quando alguém veio, um padre lá, e veio e disse: olha, está todo mundo dispersado porque acabou de morrer o nosso presidente Getúlio Vargas. Então é uma coisa assim que eu me lembro muito bem, entre outras coisas que aconteceram no espaço desse colégio. Era um ensino muito legal naquela época, que até hoje, volta e meia, eu conto para as pessoas, às vezes alunos, às vezes em palestras, que não acredito que era assim. Mas nesse colégio, naquela época, eu creio que era até um programa de educação nacional, que fazia parte, que a gente tinha como disciplinas, além dessas normais que tem hoje, a gente tinha francês, tinha inglês, tinha latim e espanhol. Então, e hoje a gente não tem nada disso. Quem quiser aprender alguma língua, alguma coisa, tem que procurar uma escola privada, né? Ou depois do ensino. E o bacana é que na época a gente aprendia junto com o conhecimento geral, história, geografia, e tinha, num ano, claro que não eram todos os anos, num ano você tinha francês, num outro inglês, num outro espanhol e latim. Tanto que até hoje, volta e meia, eu digo que, eu não precisei, por exemplo, estudar francês e nem inglês para viajar pelo mundo afora. Claro que não sei falar totalmente, mas serviu para eu me virar pelo mundo afora e para ler coisas que eu gosto muito de ler na minha área de arquitetura, né? Nessas línguas. Então, foi assim um ensino da melhor qualidade
que eu tive nessa escola das Duas Irmãs Negras e no Colégio Catarinense. O Colégio Catarinense existe até hoje lá, é um grande colégio ainda. Claro que agora de ambos os sexos, né? E está lá até hoje. Bom, e eu falei há pouco que eu já desde pequeno, acho que tinha uns 10 anos por aí, eu de manhã ia para o colégio, ia para a escola, não é? E à tarde, depois do almoço, eu ia ajudar, fazer lições, depois ia ajudar o meu pai e o meu irmão atendendo no bar, porque era muito movimentado. A minha mãe ficava em cima, na casa, na cozinha, cozinhando coisas e fazendo grandes doces e salgadinhos que meu pai vendia no bar. E eu ajudava a vender isso. Meu pai gostava de inovar, às vezes, no bar dele. Eu me lembro que aí, uma vez, ele comprou uma máquina de caldo de cana e começou a fazer caldo de cana, né, ali naquele bar no centro. E, no instante, a atração grande do bar dele era o caldo de cana. Chegava ao ponto, esse bar era uma quadra abaixo da Praça 15 de Novembro, centro de Florianópolis, e do Palácio do Governo. Chegava ao ponto do governador, saía do palácio, descia uma quadra e ia tomar o caldo de cana feito no bar pelo meu pai. Aliás, não ia só tomar o caldo de cana, ele ia ver os sabiás que o meu pai tinha e que ele adorava, os sabiás que cantavam assim, muito bacana de ver. Então, até o governador do estado, veja que época, né, que o governador saía na rua e caminhava aí 2 quadras para ir tomar, no meio da tarde, um caldo de cana. Então, isso me lembra muito bem e muitas vezes eu servi o governador, outras autoridades. E servia também até colegas meus do colégio, porque nesse ponto de ônibus, onde ficava esse bar, nesse terminal de ônibus, era onde, na época, em Florianópolis, o pessoal ia para a praia. Hoje ninguém acredita que a praia de Florianópolis, naqueles anos lá de 40, 50, era no continente, que era as praias de Coqueiros, Itaguaçu, e o pessoal pegava o ônibus para ir nessas praias, porque as outras praias mais conhecidas hoje do norte da ilha, Canasvieiras, Jurerê, eram muito longe. Você não tinha nem ônibus para ir para lá. Então as pessoas iam na praia ali no continente, de ônibus dava aí 10, 15 minutos. E eu atendia até os meus coleguinhas, que eu tinha tido aula de manhã, eu servia lá sorvete, caldo de cana, refrigerante, salgadinhos feitos pela minha mãe para os meus colegas. Então, na verdade, eu tinha uma infância um pouco, né? Claro que eu me divertia muito, jogava meu futebol, tudo, mas eu tinha essa coisa de trabalhar e ajudar meus pais. E às vezes ia muito até tarde. Meu pai fechava o bar 9 horas, 10 horas da noite. E às vezes eu ficava até o final, fechando, né, a casa com ele, e depois a gente subia para a nossa casa, que era em cima. Eu acho que esse ciclo de Florianópolis, eu posso dizer que talvez fique por aqui, eu posso talvez ter esquecido alguma coisa, mas eu acho que foi muito bacana, um período muito bonito, né? E quando eu estava no último ano do ginásio, aliás, que já era científico, né? Porque eu fiz o 4 anos de ginásio, depois você tinha 3 anos do curso científico. E quando eu estava terminando o 2º ano desse científico, era muito normal que os jovens que estavam nessa posição já decidissem o que fariam no segmento, né, no curso universitário. E eu comecei a analisar o que eu queria e vi que o que a gente tinha lá em Florianópolis não era o que eu gostaria de fazer. Nessa época, Florianópolis não tinha ainda, Santa Catarina não tinha universidade, só foi aparecer a Universidade de Santa Catarina em 75. Então você tinha cursos, faculdade de Direito e de Filosofia. E como eu não
não queria nada disso, eu já gostava muito de desenhar. Eu desenhava coisas, cartazes para o bairro do meu pai. No colégio, os padres pediam para eu desenhar cartazes e motivos para as atividades ou para as missas, né, de domingo. Fazia cartazes para isso. Então eu gostava muito de desenhar. E naquela época aí, final dos anos 50, era normal, você falava que gostava de desenhar, todo mundo dizia que você ia ser engenheiro. Então, eu tinha alguns colegas e um primo que tinham vindo aí 1 ano, 2 anos antes para Curitiba, justamente para fazer faculdade. Um primo veio fazer medicina na Federal, passou, e uns outros amigos também, contemporâneos do colégio. Então, era muito normal, nesses anos aí, os jovens catarinenses, não só de Florianópolis, de Santa Catarina, saírem para outro estado para fazer faculdade, né? E a maioria vinha para Curitiba. Primeiro porque na época, Curitiba, a universidade aqui nossa, do Paraná, já era muito famosa. Curitiba, na época, era até conhecida como a Coimbra brasileira, porque vinha muita gente estudar aqui. Então eu resolvi, falei com meus pais e tal, embora eles não tivessem muita condição, mas eu acabei vindo, né? Eu vim primeiro, no finalzinho, novembro de 59, para ver um colégio, para fazer o último ano do curso secundário e já ver um cursinho para fazer, no ano seguinte, a preparação para o vestibular de engenharia. Então eu vi ali por novembro de 59 e vi entre alguns colégios que eu vi, eu acabei me decidindo, eu tinha que estudar de noite, fazer esse curso de noite para poder de dia fazer o curso vestibular e me preparar para o vestibular. Então eu escolhi o Colégio Novo Ateneu, ali no centro, na rua Emiliano Perneta, cujo prédio está lá até hoje e, se não me engano, agora está até desocupado. Mas era um prédio muito bonito, curvo e tal. Então vim, fiz a matrícula num curso de preparação de vestibular na rua Marechal Deodoro, perto quase do Correio, que se chamava curso do professor Sandoval Ribeiro Ribas, que era um curso, ele era de professor de matemática, e tinha esse cursinho que era para preparar gente para engenharia. E eu, como eu estava a fim de passar e tal, eu me matriculei nesse curso. Então, no começo de 60, eu vim para cá, então, para fazer o último ano do curso científico e esse cursinho. Eu, quando cheguei aqui, peguei a rodoviária, era ali a rodoviária antiga ainda, e até peguei um táxi, depois do que eu vi, pô, tá mais perto, pô, onde eu vim. E eu vim então morar com esse meu primo que fazia medicina num apartamento de uma senhora, num edifício na esquina da Travessa Alfredo Bufrem com a Presidente Faria, né? No 14º andar, atrás da Universidade Federal. Um lugar muito central, muito bacana, e era comum uma senhora viúva, sozinha e tal, alugava os quartos para estudantes. Era muito normal naquela época. E assim foi. Quando cheguei, fui lá, encontrei meu primo e tal, e começou então a minha vidinha aqui em Curitiba no início de 1960. Justamente o ano que foi em seguida a inauguração de Brasília. Uma das razões, que eu confesso também, que eu acabei vindo para esse lado do desenho, da arquitetura e da engenharia, foi justamente a movimentação que teve nesse país, nesses 4, 5 anos de construção da cidade de Brasília. E já se ouvia falar muito em Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, e as revistas e os jornais viviam estampando fotos de toda a atividade de construção de Brasília, que era o que mais se falava no país nessa época. Então eu comecei de noite a ir para o colégio, né, o Novo Ateneu, e de manhã fazia o cursinho do Sandoval
Ribeiro Ribas, e de tarde estudava vestibular. Na verdade, não muito. Eu era um pouco preguiçoso para estudar e, na verdade, é porque eu tinha tempo mesmo e eu tinha que fazer aquele vestibular e tinha que passar, ora bolas, né? Eu tinha que dar uma boa notícia no fim do ano para minha família, que estava lá me esperando, né? E para ver o que acontecia e para honrar os parcos recursos que meu pai conseguia me mandar, que eu, com esse recurso, eu pagava aí pelo menos o quarto lá que eu ocupava e alguma outra refeição que eu fazia com muito cuidado para conseguir monitorar o dinheiro que meu pai me mandava. Era o único que eu tinha. E foi assim que chegou. No final do ano, eu comecei a me preparar para o vestibular. Nesse período aí, eu vivia, como eu disse, eu morava ali no centro, atrás da universidade. Eu frequentava muito o centro e frequentava muito o passeio público. Eu ia muito no passeio público para estudar, né? Confesso que abria o livro não muito, menos do que devia, mas ia muito no passeio público, passeava muito pela Praça Santos Andrade, vendo a universidade, onde eu tinha o sonho de entrar, e do outro lado eu via obras, uma grande obra do Teatro Guaíra, e que, na verdade, esses 3 pontos eram, na época, os 3 grandes pontos interessantes de Curitiba. Curitiba estava perdendo as últimas araucárias, não é? E depois da crise da cultura do café. E então esses 3 pontos eram os pontos interessantes de Curitiba. Fazia um frio danado, eu tinha saído de Florianópolis, uma cidade com calorzão, né, frente ao mar, e estava aí numa cidade que não tinha no duro nenhuma atração, muito poucas, as 3 atrações que eu falei, e eu aí meio perdidão nessa cidade, estudando com muita gente de fora, porque tanto no colégio quanto no cursinho, a maioria dos estudantes eram de outros, tanto de Santa Catarina quanto de São Paulo, tinha gente de Goiás, do Mato Grosso também. Então chegou o momento aí no comecinho, o vestibular naquela época não era feito no finalzinho do ano, era feito no começo do ano. Então eu me inscrevi no vestibular para a Escola de Engenharia da Universidade do Paraná, que era uma escola muito prestigiada e ficava ali no prédio da Praça Santos Andrade, só que ela dava para a Rua 15, de frente para o Correio. Ali era a entrada, inclusive, da Escola de Engenharia, né? O nome, na época, não existia outro, era a Escola de Engenharia da Universidade do Paraná, não tinha nem o federal ainda. Bom, e daí eu fiz o vestibular e quando fui ver o resultado eu levei um choque e infelizmente eu não passei naquele vestibular. Não passei e aí fiquei preocupado, puxa, e agora o que é que eu faço e tal. Telefonei para casa lá para dizer. Quando eu digo telefonei, não era pegar o telefone do bolso e já ligar. Você tinha que ir na sede da Telepar ali no centro para pedir a ligação. Era uma coisa complicada. Para vocês terem ideia, eu vinha de Florianópolis, estou dando um retorno agora, de ônibus, por essa empresa catarinense que ainda tem até hoje. O menor tempo que o ônibus fazia quando não acontecia nada, de Florianópolis até aqui, era 12 horas. 12 horas de ônibus comendo poeira, né? O ônibus na época não tinha ar-condicionado, você tinha que abrir tudo, mas por outro lado a estrada toda de terra, essa serra louca aí, toda de terra, cheia de pedra, né? Então era uma loucura essas viagens aqui para Curitiba. Ainda não tinha ponte Itajaí, era uma balsa, você tinha que ali em Itajaí descer do ônibus, pegar a balsa, né? Atravessar o rio Itajaí e no outro lado pegar o ônibus
de novo. Então era uma festa, aquela balsa, você tinha cara vendendo de tudo e tal. Eu me lembro de uma piada muito interessante, assim, que tinha pessoal vendendo de tudo nessa balsa. Eu me lembro de uma que não me sai da cabeça, assim, que um curitibano lá, uma hora, o cara que vendia milho, ô moço, quer comprar milho? Eu não sou porco. Mas cavalo também come. É uma piadinha para lembrar que nessa balsa, nessa viagem, acontecia muita coisa. Bom, então, com o resultado negativo aí no vestibular, comecei a pensar, puxa, eu já estava aqui há um ano, tinha gostado muito daqui, fazia um frio danado, mas eu tinha gostado. Eu lembrava daquela minha vista que eu tinha na frente do mar, essa coisa toda, né? Mas estava achando legal. Eu não sei se me sentia um pouco mais livre, né? Da própria família, né? De não ter que trabalhar ajudando lá o meu pai, enfim. Mas um momento eu li na Gazeta do Povo que ia ter vestibular para a Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Aí eu falei, puxa vida, está aí uma boa, eu gosto muito de desenho e tal, quem sabe é uma boa eu fazer um curso de desenho de pintura nessa faculdade. E daí fiz o vestibular e infelizmente passei, né? Uma das razões também era que daí com isso eu seria universitário. A escola de música já era uma escola superior de Belas Artes, embora fosse do Estado, né? E até hoje é vinculada ao Estado. E com isso eu teria uma carteira de estudante, eu poderia comer na UP, enfim, nos lugares onde o estudante come com um preço bem mais em conta. Então eu fiz Belas Artes, apareci nas férias, depois de vestibular em Florianópolis, careca, com uma boina e com um BA. Todo mundo, mas que faculdade é essa? BA, né? E era até um troço meio esquisito, eu confesso que eu fiquei até meio sem jeito de dizer que a minha faculdade era de Belas Artes, com medo que já me chamassem aí de efeminado, sei lá, e coisas parecidas. Mas voltei de férias para cá, ia começar as aulas na Belas Artes. A família, principalmente a mãe, como sempre, puxa, meu filho, mas por que não vem para cá, não volta e tal? Eu falei, não, eu gostei de Curitiba, tem lá alguns amigos, tem amigos curitibanos que eu fiz, e realmente nesse prédio que eu fui morar, nesse primeiro prédio Alfredo Buffet, nesse mesmo prédio morava uma família que até hoje eu tenho grandes amigos, que era o seu Osíris Ricardo dos Santos, cujos filhos ficaram muito meus amigos. Um deles já faleceu, infelizmente, uma cabeça espetacular, o Gilberto Ricardo dos Santos, que era advogado, mas era um grande poeta e na área de publicidade foi um gênio. Ele fundou junto com o Desidério Panceira, e fundou aí com mais outro, que era o Zanoni, a Múltipla, uma agência de publicidade que nasceu meio junto com as gestões do Jaime Lerner, e fizeram um trabalho espetacular na época em que a publicidade era uma coisa pura e feita para divulgar ações, né, de empresas e do governo para a população. Não como se vê hoje uma deturpação e uma marketagem meio escandalosa. Então nesse prédio tinha essa família que era o Gilberto Ricardo Santos, e tinha um outro que estava com uns 85 anos, que era da Copel, não me lembro agora o nome dele, Elci, uma coisa assim. E outros dois, que é o Paulo Ricardo Santos e o Cleon Ricardo dos Santos. E depois, que são meus amigos até hoje. A gente se encontra com um aperitivo toda terça-feira num boteco de Curitiba. Então eu fui muito recebido também pela família curitibana, que tinha alguma fama de que não gostava muito desse pessoal de fora. Então eu comecei a ir então para Belas Artes, e achei espetacular. A Escola de Belas Artes, ali na rua Emiliano Perneta, que hoje é um prédio
que está caindo aos pedaços, né? Uma pena. A escola, volta e meia, muda de sede, alugado ou não. Eu tive futuramente, depois, oportunidade no governo do Ney Braga, fazer um projeto de uma nova escola de Belas Artes, mas infelizmente mudou o governo e o projeto foi abandonado pelo governo posterior, como é costume, aliás, né? E então a escola era um espetáculo. Era um casario velho, antigo, um sobrado, daí tinha um subsolo também, 3 pisos, né? E era muito interessante, porque se tinha o curso de pintura, no qual eu passei, tinha escultura e tinha música. Então, eu mal sabia onde eu estava quando eu comecei a ir nas primeiras aulas dessa escola, entende? Com o tempo é que fui vendo, eu encontrava um velhinho assim de cabelo todo esparramado assim, depois é que, pô, esse cara é o Bento Bussurunga, é o grande músico, maestro do Paraná, autor do hino do Paraná, que dava aula no curso de música, que ficava no andar de cima. E depois também, com o tempo, fui vendo, pô, mas esse cara é o Teodoro de Bona. Tive aula de pintura com o Teodoro de Bona, com o Arthur Nizio, o homem que desenhou cavalos. Aí tem o Oriovisto Guimarães, tem N quadros do Arthur Nizio, né, que pintava cavalos. Professor de escultura era o de cabelo bem branquinho já, o Evo Stenzel, o escultor do casal ali, do homem nu e a senhora nua ali da Praça 19 de Dezembro. E daí vai, e volta e meia eu vi outro cara que não era professor, mas dizia, esse aí é o Poti Lazarotto. Então, eu de repente me vi assim num Butantã, assim, eu, manezinho da ilha, aí com 20 e poucos anos, estudando numa escola espetacular. O clima da escola era muito legal, porque você tinha aula de desenho, aula de escultura, de massa, de modelagem. Professor Lopes, famosíssimo. Ele era surdo, ou se fazia de surdo, isto é, ele escutava o que queria, mas era muito, muito divertido, né? Então a escola tinha um som, que era um tocando violino lá em cima, contrabaixo, uma flauta, enfim. Era uma escola muito, muito divertida, né? E, além do mais, eu tinha colegas assim, meus veteranos, por exemplo, eu tinha o Fernando Calderari, o Josório, que já eram veteranos meus e são grandes amigos meus até hoje. Como colegas, eu tinha, entre outros, que eu não me lembro de todos, mas o Abrão Assad, que depois, na frente, foi meu colega na arquitetura também, e tinha outro cara, que é o Juarez Machado, que era da minha turma também. E eu me lembro muito do Juarez desenhando aquelas bicicletas durante a sala de aula e tal, e no que ele produzia, o que ele fazia. E chegou num momento, já que eu falei, então na Belas Artes tive aula também de teoria de arquitetura analítica com o velho Davi Carneiro. Depois com o filho dele, o Fernando Carneiro, arquiteto também. Então veja a excelência de uma escola, a sorte que eu tive de lá atrás, em Floripa ainda, pegar aquela escola das 2 senhoras negras dedicadíssimas, depois o Colégio Catarinense, e vem aqui cair numa escola de música e belas artes com verdadeiras figuras que hoje não é normal. Hoje, se eu for na escola de belas artes, sem querer criticar ou nada, mas não deve ter gente do porte dessas com o qual eu convivi naquela escola. E não bastasse todo esse ambiente legal, bacana, eu vivia muito feliz porque estava fazendo o que eu gostava muito de desenhar e estava aprendendo agora a desenhar de uma maneira acadêmica mesmo, como deve ser. Não ficar só uma coisa de autoformação, mas também com princípios, com metodologia de aprendizado. Não bastasse isso, num determinado dia,
O seu Juarez Machado, ele, além de mil coisas que ele fazia muita escultura também, viu? Que pena que ele deixou de fazer. Esculpia bicicletas, mulheres e tal. E o Juarez fazia também cenários no Canal 6, na TV Associados, acho que é isso. Esqueci de dizer que essas alturas aqui, eu já estava morando, eu mudei daquele prédio lá, e eu com esse meu primo de medicina, alugamos um apartamento no edifício Tijucas, bem no centro também, e até mais perto da Escola de Música e Belas Artes. E, num determinado dia, eu vi no hall lá do edifício Tijucas todo o aparelhamento da TV Paranaense, era esse, Canal 12 na época, subindo lá para o 20º andar, que foi a primeira sede da primeira televisão aqui no Paraná. Não é? E agora me lembrei, com o Juarez, da outra TV que surgiu em seguida, que era o Canal 6, se não me engano, TV, Diários Associados, na rua José Loureiro. Então o Juarez fazia cenários para esse canal de televisão. E num momento lá na Escola de Belas Artes, o Juarez já estava muito famoso e tal, já fazia coisas para Globo, para a Rede Globo, e acabou indo para o Rio de Janeiro, tentar aí um salto maior, né? E perguntou se eu não queria ficar no lugar dele, do Canal 6, fazendo o trabalho de cenários e tal. E eu falei, pô, você tá louco, Juarez, e tal? E, não, mas é simples, você vai se dar conta e tal, é à tarde. Quer dizer que, pô, a escola ia de manhã, e então, e de noite, né, a TV, mais de noite, final da tarde. Aí eu acabei aceitando, né, e fui lá para esse negócio na rua José Loureiro, do Canal 6, que era um prédio alto e tal, mas a TV era embaixo, e tinha um super depósito, cheio de bagulho lá no fundo, que era pro cenógrafo montar as coisas do momento. Você não tinha videotape, você não tinha gravação, não tinha nada. A TV era toda feita ao vivo. Então, por exemplo, eu me lembro que às 5 horas da tarde tinha um programa com uma, hoje senhora, uma loira, não estou lembrando o nome, mas ela está por aí ainda, que eu já, volta e meia eu vejo, e tinha um programa patrocinado pela Casas Ling. Casas Ling era uma casa de moda que ficava na Praça Zacarias. Então, você tinha que montar na hora, em 10, 15 minutos, eu entrava naquele depósito e pegava lá um banco de jardim bonito, umas floreiras, uma coluna grega, e pronto, estava formado o cenário para entrar no ar às 5 horas e sem nenhuma possibilidade de repetir, isto é, você não podia errar. Se errasse, ia para o ar e acabou, né? Então foi uma coisa muito louca, e eu fazia também ali na televisão os slides, eram slides mesmo, de propaganda. E você não tinha computador, não tinha máquina IBM ainda, você não tinha nada. Então era tudo feito num vidro de um tamanho aí de 10 por 15 mais ou menos, entre 2 vidros. Você desenhava num vidro, coloria tudo, desenhava lá Casas Ling e tal, não sei o que, Hermes Macedo, barará, aquilo prensava, colocava num outro vidro, e aquilo era enfiado na máquina lá e ia para o ar. Então era feito assim de uma maneira super artesanal, e que hoje você fala isso, dado aos computadores e tal, parece ser ridículo. Mas eu ficava muito... Tinha o diretor dessa TV, era um cidadão muito legal, que me recebeu muito bem, chamado Aloísio Finzetto. Era um cara muito bacana e dirigia essa TV toda. Então, na TV, eu fazia de tudo. Eu chegava até ser figurante quando faltava alguém. Eu me lembro muito bem que tinha, como é que era, um programa humorístico com o Ari Fontoura. Ele era uma figura, um personagem, doutor... Puta, não estou lembrando o nome agora. Então era o doutor Pomposo, o Ari Fontoura. E tinha o Delair Rodrigues também,
que eu me lembro muito bem. Tinha um cara, um ator espetacular, Maurício Távora, com a mulher dele, que eu não lembro o nome, que também era uma grande atriz. Então, eu comecei a viver também até nesse meio, até de teatro. Esse pessoal todo tinha o Teatro de Bolso, que era um teatro pequeno, muito bonitinho, muito legal, na Praça Rui Barbosa, não é? E esse pessoal vivia muito na televisão também. Eu me lembro que uma vez eu fiz um cenário para uma peça, para uma ópera, La Boheme. Puta, eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar nisso. Então, era um período muito, muito legal, muito bacana. Essa bomba, digamos assim, que o Juarez me deixou, mas que eu, aos poucos, fui conseguindo dominar. E, claro que, ao mesmo tempo, continuava fazendo a Belas Artes, né? E não bastasse essa coisa da televisão, na Belas Artes, eu tinha muitas colegas aí de Curitiba e tal, de famílias tradicionais, e uma das colegas era filha de um engenheiro, Dr. Raul Gutierrez, que tinha a maior construtora da época em Curitiba, Gutierrez, Paula e Munhoz. Eram 3 engenheiros espetaculares. Naquela época, ali naquela década ou 2 décadas, eles construíram tudo em Curitiba. Desde o edifício ali na Boca, edifício na esquina ali, o primeiro edifício, o primeiro arranha-céu de Curitiba, que era o Garcês, o edifício Garcês. Depois construíram o edifício Marumbi, em frente ao Teatro Guaíra, o edifício na Praça Osório, o Santa Júlia, todos os edifícios espetaculares e gozado hein, com estacas de carvalho, de madeira, né? E essa minha colega, filha do Dr. Raul, chegou para mim: puxa, o papai tá precisando de um estagiário, de um desenhista lá na empresa dele. Você não quer ir lá? Pô, daí eu fui, eu precisava ganhar um dinheirinho, a televisão pagava muito pouco, né? E eu ainda recebia alguma coisinha lá do meu pai para poder pagar o aluguel do apartamento. E daí, Gilda Gutierrez era o nome dessa minha colega, uma senhora hoje espetacular, há pouco tempo ainda conversei com ela e tal, e eu acabei indo lá. Eu era muito tímido e tal, mas eu consegui romper as barreiras internas aqui e bati lá na porta dessa empresa, num edifício ali na Praça Zacarias, no 4º andar. Não me lembro o nome do prédio agora, mas é um prédio onde embaixo tinha a Casalinha que eu comentei. E bati lá e acabei sendo admitido, né? E comecei a trabalhar lá também. Então era uma correria, né? Eu era estagiário, então, como desenhista, e ganhava por hora. Então eu não tinha muito problema de horário, de cumprir um determinado horário. Eu ganhava pelas horas que eu produzia na empresa. Então foi muito legal também. E lá eu tinha além dos 3 engenheiros, tinha também um outro engenheiro que era parente, não estou lembrando agora, Ney Tiberê Pia de Andrade, lembrei. E tinha um cidadão, um desenhista, um alemão, Kurt Ponivas, que na verdade ele não tinha formação de nada, nem de arquiteto, ele era um autodidata na área de projeto. E era um desenhista espetacular, ele desenhava tudo, arquitetura, concreto e por aí afora. E eu aprendi muito com esse seu Kurt. Entrei logo na onda dele e tal, e com isso eu, além de desenhar coisas, projetos, eu fazia também fiscalização das obras. Então, na época, eu me lembro, eu ia muito na obra, por exemplo, de restauração do Teatro Guaíra, que havia incendiado, e aí o Gutierrez Paula Munhoz, eu ia muito com o Dr. Raul. O Dr. Raul tinha 2 metros de altura e eu, pequenininho, ia lá com ele na obra. Ali na mesma Praça Osório, tinha aquele edifício grande que hoje é INSS, em frente ao Correio, um projeto de um arquiteto muito bom do Rio de Janeiro. Também fui fiscal de obras ali. E várias outras obras.
E, um pouquinho depois, no ano seguinte, eu fui fiscal das obras do Centro Politécnico da Universidade Federal, que foi todo construído também pela Gutierrez Paulo Munhoz. A reitoria foi obra deles também, aqueles 2 prédios que tem ali da filosofia e da administração. E eu fiscalizava também as obras do Centro Politécnico. Então, veja, eu não tinha nem entrado ainda no curso de arquitetura, mas já estava lidando com obra e futuramente depois eu fui conferir que isso aí me deu muita base, muita sustentação para o que eu vim fazer depois, né, do curso de arquitetura. E então eu estava trabalhando nessa empresa, estava trabalhando na televisão e confesso que não estava me preparando para um outro vestibular, que eu não sabia direito, né? Já em esse vestibular no ano seguinte, eu não sabia mais qual seria. Mas estava muito feliz aqui, primeiro porque eu estava gostando cada vez mais de ficar em Curitiba e também porque eu estava ganhando já algum dinheiro que conseguia extrapolar um pouco aquilo que o meu pai me mandava e conseguia ter uma vidinha um pouco melhor. E nessa empresa eu tive então essa oportunidade de participar dessas obras todas. E daí o ano passando, ali por agosto, outubro de 61, né, que era o ano seguinte, que eu tinha perdido o vestibular de engenharia, eu vi uma notícia no jornal que a Universidade Federal tinha acabado de receber autorização do MEC para abrir um curso de arquitetura, que havia tido um movimento liderado pelo professor Rubens Meister, engenheiro Meister, e outros, né? O Romeu Paulo da Costa também, e tinha um outro da Belas Artes, que era o Orlando Teixeira, se não me engano, e que abria esse curso de arquitetura, e daí me acendeu uma luzinha, olha, eu acho que é essa aí, eu acho que é essa coisa que eu quero. E então foi anunciado que ia ter um primeiro vestibular no começo, né, de 62. Como eu disse, os vestibulares eram ali em janeiro, fevereiro. E daí, eu trabalhando lá na TV e na empresa de engenharia, e aí resolvi me inscrever no vestibular de arquitetura. Vi aquilo, como eu tinha dito antes, a arquitetura estava começando a ser notícia no Brasil, com a Fundação de Brasília. E aí eu me inscrevi, eu confesso que não estava estudando nada. O cursinho eu tinha abandonado, eu tinha lá as apostilas ainda, que volta e meia eu dava uma olhada e tal. E aí chegou então na hora de fazer o vestibular de arquitetura, eu me inscrevi, eram 40 vagas para arquitetura. Na verdade, esse curso de arquitetura foi fruto, como ele surgiu por proposição de alguns engenheiros que eu falei, Meister, Romeu, Paulo da Costa, o Conselho da Engenharia aprovou, o Conselho da Universidade aprovou o curso de arquitetura com uma condição de que ele fosse alocado naquela famosa escola de engenharia, mas também criando ao mesmo tempo um desdobramento da escola de engenharia. Então se criou os cursos de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica e arquitetura. Então o curso de arquitetura nasceu da escola de engenharia da Universidade Federal do Paraná. Enfim, feito o vestibular de arquitetura, eu tive a grande alegria de, quando fui ver o nome, a gente não saía em rádio e televisão como hoje. Você tinha que ir lá na faculdade, lá no Centro Politécnico, e ver na porta a lista dos aprovados. E eu, quando vi, puxa, fiquei muito feliz. Até porque, como eu contei há pouco, eu não tinha me preparado muito, na verdade.
Mas fiquei muito feliz de ter passado nesse vestibular de arquitetura, que na verdade eu também não sabia direito o que ia acontecer. Mas eu estava muito contente, né? E segui no ano fazendo então arquitetura, lá no Centro Politécnico. No Centro Politécnico, então, tinha só 2 blocos prontos, e num desses blocos é que começou a funcionar o curso de arquitetura. Eu já conhecia, porque, como eu disse, eu tinha sido fiscal de obra do Centro Politécnico. Então eu já chegava lá conhecedor do terreno. Nessa época a gente ia para lá, para a escola. Você pensa que tinha todo mundo carro? Só tinha um cara que tinha um Fusca na escola toda, na engenharia e tudo, né? Então a gente ia num ônibus da universidade, que para subir a Rua 15 ali, lotado lá em cima, era um drama, até chegar no Tarumã, fazer aquela curva para pegar o caminho do Centro Politécnico. Então, começaram as aulas. Esse nosso curso de arquitetura, ele teve uma característica que eu até hoje não vi em nenhum outro curso. Como eu falei há pouco, ele nasceu de um desdobramento da Escola de Engenharia da Universidade do Paraná. Então, foi permitido, os engenheiros exigiram que a escola começasse o primeiro ano com os alunos aprovados no vestibular, no qual eu me incluía, e alunos de engenharia que estavam estudando engenharia podiam entrar no segundo ano de arquitetura. E engenheiros já formados, diplomados, podiam entrar no terceiro ano. Então, é uma coisa inédita. E, ao mesmo tempo, eu conto isso porque é fundamental. Isso foi muito fundamental para o futuro de Curitiba. Por quê? Essa turma que entrou no segundo ano, que era estudando engenharia, eram, na verdade, 4 ou 5. Só que ali estavam Domingos Bongestables e Rafael Deli. E aí entraram no segundo ano de arquitetura. E no terceiro ano de arquitetura entraram engenheiros. Jaime Lerner, Lubomir Ficinski, Henrique Panek, e muitos outros, não lembro de alguns agora, Dirceu Schmidlin, e daí vai, uma série de engenheiros. Então essa mistura foi muito importante para a faculdade. Por outro lado, para formar o corpo docente do curso, vieram arquitetos do Brasil inteiro praticamente. Veio gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, Círio e Lídio Correia Lira. De São Paulo vieram os irmãos Forte Neto, os irmãos Gandolfi, aliás, o Luiz Forte Neto. Veio Joel Ramalho depois. Do Rio Grande do Sul veio o Léo Grossman. De Minas Gerais, o Marcos Prado, que já faleceu, e o Armando Strambi. Então, eram, na verdade, pessoas de um grupo com a mesma finalidade, isto é, tocar um curso de arquitetura, uns do lado docente e outros do lado discente. E o que foi importante para Curitiba é que, principalmente o Jaime, que era funcionário da prefeitura, do departamento de urbanismo, e o Domingos Bongestables também, nas aulas, não é? Algumas aulas, a gente não tinha, digamos, as disciplinas eram separadas, mas a gente conversava muito e havia muita discussão sobre Curitiba. O prefeito da época era o engenheiro Ivo Arzua. O Ivo Arzua tinha ganho a eleição com um programa de obras para executar e louco para fazer obras e tal, só que estava fazendo coisas aí na cidade que na faculdade a gente questionava. Por exemplo, alargamento da Rua 15 com a derrubada de alguns prédios, com o início da derrubada de prédios históricos, pomba. Né? O alargamento da Marechal Deodoro, tudo bem, era uma rua que não tinha características desse tipo. Então começou-se a discutir muito os problemas de Curitiba na escola. E com isso, num determinado momento, resolveram ir ao prefeito, uma comissão, claro, desses
de professores e desse pessoal já formado, eu apenas assistia as coisas como um mero calouro de arquitetura. E foram no prefeito Ivarzua comentar essas coisas e sugerir para o prefeito a realização de um novo plano diretor para Curitiba, já que o último plano tinha sido feito pelo belga Agache nos anos 40, 42, por aí. E o Ivarzua foi muito receptivo, muito inteligente e promoveu, né, através do Banco de Desenvolvimento, cujo diretor era o Carlos Richtbitter, que financiou a elaboração de um concurso para escolher um novo plano diretor para Curitiba. Com isso foi feito e ganhou uma empresa de São Paulo, a Ceretti, é uma sede de uma empresa francesa, né, em São Paulo, junto com o arquiteto Jorge Villa, de São Paulo, que então elaborou um plano diretor inicial, digamos, para a cidade, e que deveria ser desenvolvido em Curitiba por arquitetos daqui, né, e por gente da faculdade. E eu tinha ido aí pelo segundo, terceiro ano da faculdade, levado pelo Carlos Eduardo Seneviva, o grande inventor do transporte urbano de Curitiba, até hoje está aí, a gente toma uns aperitivinhos junto também, um grande profissional, me levou para o escritório do Jaime Lerner, ele já estagiava lá. E chegando lá no escritório do Lerner, já estavam lá o Rafael Deli, o Domingos de Borgestabes, né, e o Seneviva. E eu estava lá então também trabalhando com o Jaime. Mais um tempo, a essas alturas, eu já estava deixando a Belas Artes, porque não dava para levar tudo, e também a televisão. E com esse negócio do plano diretor, o Jaime ficou muito empolgado e para desenvolver o plano, né, e que tinha, do escritório que ganhou, tinha a sugestão de criar um órgão, uma entidade para desenvolver o plano diretor. E foi assim que, em dezembro de 65, nasceu o IPUC. Primeiro com o nome de APUC, Associação de Planejamento e Pesquisa Urbana de Curitiba, e depois IPUC. E aí o Jaime foi para lá, com o Forte Neto, era presidente, o Jaime foi e levou também como estagiário, eu, o Seneviva e mais algumas. O Rafael também foi. Então começou-se a trabalhar na cidade. Eu conto esse detalhe aí da criação do curso de arquitetura, porque foi aí. Se não tivesse tido esse movimento, com certeza Curitiba hoje estaria no outro patamar. E aí então começou um trabalho muito legal no IPUC, né, desenvolvendo projetos para a cidade, com orientação baseado naquele plano básico, né? E houve uma outra coisa na história, que o Ivarzua deixou a prefeitura e assumiu a prefeitura o engenheiro Omar Sabag. O Omar Sabag tinha sido professor da minha turma, de higiene das construções. Então ele era um cara muito empolgado, um engenheiro fazedor de muitas obras e tal, de projetos, mas ele não era muito afim do IPUC, sabe? E acabou não prestigiando, deixar de prestigiar o IPUC. Eu vivi isso, né? Mas o IPUC já estava lá com uma equipe naquele casarão, né? E o Sabag estava prestigiando o Meister com o prédio da prefeitura, com o projeto da estação rodoferroviária e tal. E mais esse grupo pequeno que já estava no IPUC, nós começamos a desenvolver projetos para a cidade. Calçadão da Rua 15, algumas passarelas, eu lembro que eu fiz uma com o Joel lá na Vila Aurea, enfim, e continuou-se trabalhando, né, na cidade, pensando e discutindo a cidade. Até que então, num próximo, isso aí já era a ditadura de 64, que já estava por aí, os prefeitos eram nomeados, né? E daí, num lance assim repentino, o escritório do Jaime Lerner era no edifício Arthur Auer, ali na esquina da Rua 15, com a Voluntários da Pátria, Praça Osório. E no último andar, o escritório dele era no 7º andar. No 14º andar, tinha o cidadão, deputado, né, federal, se não me engano, eu já lembro o nome, e que tinha uma empresa lá em cima chamada Coffee Brás. Se não me engano, era uma exportadora de café e tal. Haroldo Leão Pérez. Era esse cidadão que tinha escritório no 14. E tinha um dos donos do prédio,
cidadão amabilíssimo, que eu devo muito até hoje, que era o Renato Espírito Santo. Ele era um dos herdeiros do prédio e administrava o prédio. E ele fazia assim, uma costura com todo mundo que trabalhava naquele prédio. E ele um dia lá, como esse Leão Pérez foi nomeado governador do estado pelo presidente Médici, se não me engano, e o Renato Espírito Santo, de repente, soprou para o Leão Pérez: escuta, por que você não nomeia prefeito o nosso amigo ali do 7º andar, o Jaime Lerner? E dito e feito, foi feito e o Jaime virou prefeito. Nessas alturas, eu já tinha me formado e tinha um escritório com o Carlos Eduardo Seneviva no 13º andar desse mesmo prédio. Entende? Desse mesmo prédio. E daí, eu acho que nós fomos os primeiros a saber que o Jaime ia ser prefeito. Por quê? Porque ele teve uma reunião no 14, no 14º andar, com esse futuro governador e já desceu para nos comunicar: puta, você é prefeito de Curitiba, vocês querem ajudar? O que é que vocês querem fazer? Aí foi uma euforia nossa, né, minha e do Carlos Eduardo Seneviva, e daí fomos de novo para o IPUC e tal, e começamos a fazer uma série de projetos para a cidade. Eu me orgulho muito de ter feito, por exemplo, o primeiro projeto de sinalização urbana de Curitiba. Isso não existia no Brasil, nem Rio, nem São Paulo. Então foi feito o primeiro projeto para organizar a cidade em termos visuais. O Marcos Prado foi para o Detran e fez todo o estudo de um sistema viário. O Rafael Deli também estudava muito os problemas de circulação. E daí vai, o Domingos fazia projetos, fez toda uma reformulação do passeio público. E daí vai. Então era uma época de muita euforia. E eu fiz esse primeiro projeto, primeiro projeto de imobiliário, uma cabine para cobrar o estacionamento feito na Rua 15, quando foi fechado pela primeira vez, para depois virar um calçadão, né? Depois de ser um estacionamento, né? Então uma cabine onde você cobrava o estacionamento. Então eu fiz tudo isso, né? E eu ficava muito assustado, porque eu era muito tímido, muito manezinho e tal da ilha, e tudo isso me deixava muito espantado, essa trajetória que eu ia conseguindo fazer, não é? Em seguida, o presidente da URBS, a URBS também foi criada, né, nessa época, e houve, depois que saiu o Omar Sabag, o Jaime foi convidado para ser prefeito de Curitiba. Aliás, quando ele foi então convidado pelo Haroldo Leão Pérez, a rodoferroviária, que era um projeto do Rubens Meister e uma obra de Sabag, estava só na estrutura. Então, o IPUC, já tinha saído do IPUC, fui contratado para fazer todo um projeto de adequação da rodoferroviária, que o Jaime queria que a rodoferroviária fosse um investimento rentável. Para isso, contratou um engenheiro, né, que tinha uma empresa de planejamento. Esse engenheiro era o Cássio Taniguchi, que fez todo um projeto para gerenciamento da rodoferroviária. E eu fiz o projeto de adaptação, respeitando, é lógico, o projeto do Rubens Meister. E fiz a marca da rodoferroviária. Foi a primeira grande marca que eu fiz para Curitiba, além do símbolo da gestão do Jaime. E está lá uma marca, a rodoviária fez 40 e poucos anos outro dia, e está lá a mesma marca que eu fiz há 40 e poucos anos atrás. Então foi um trabalho que me deu muita alegria, muita dignidade. E aí não parou mais, né? Não parou mais, isso aí já era 73. Em 74 eu tive uma outra linha da minha carreira profissional, que eu fui convidado por um grande amigo que tinha a construtora Taba, o Hilário Miers, para fazer um projeto para o campus da Universidade Católica do Paraná, isso em 74. Então, na verdade, me convidaram para fazer um prédio, mas eu já alertava que, olha, tem que fazer primeiro um plano diretor, essa universidade vai crescer e tal. Então é bom que se já contemple coisas futuras. E assim eu fiz um grande plano
diretor, né, para o campus da Universidade Católica em 74 e fiz tudo que está lá. Até hoje ainda faço os projetos da Universidade Católica. Fiz a Católica em Londrina, fiz um projeto em Maringá que ainda não foi implantado, fiz aqui em Guaraqueçaba uma ação social da Universidade Católica, fiz o campus de São José dos Pinhais, enfim, é um cliente que muito me orgulha. Até hoje foram os irmãos maristas com as obras da Universidade Católica, onde eu pude imprimir um ritmo de valorização das edificações dos maristas, que eram edificações muito simples, né? E que não tinham muito valor arquitetônico. E eu, com pouco tempo, aos poucos, eu fui dando essas características. No meio desse caminho, fiz também o novo colégio ali no Parque São Lourenço, né? O Colégio dos Maristas também. E daí vai. E isso aí foi uma coisa paralela com o trabalho para Curitiba. Aí veio uma segunda gestão do Lerner, né? E foi uma gestão que não foi tão brilhante quanto a primeira. O próprio Jaime reconhece isso. E daí houve depois já eleições diretas e houve a chance no terceiro mandato, numa terceira oportunidade de eleição, o Jaime, curiosamente, tinha mudado o seu título de eleitor para o Rio de Janeiro, porque foi trabalhar com o Brizola. E quando então se abriram as eleições diretas, muita gente queria que o Jaime fosse candidato a prefeito, mas ele não queria mais e tal. Tinha umas broncas lá com o Requião, não é, ainda, né? E não queria. Então, mas um grande grupo de amigos e tal foi forçando muito a barra e o Jaime tinha perdido até a legitimidade para ser candidato a prefeito porque o título dele estava no Rio de Janeiro e já havia passado o prazo. Só que tinha um advogado que estava tentando liberar isso e quando faltavam 12 dias para eleições, a Justiça liberou o título do Jaime e ele saiu candidato. Essa é uma história que eu acho assim incrível. Um candidato a prefeito da cidade em 12 dias ganhar uma eleição. Sendo que o outro candidato era o pai do atual prefeito, o Maurício Frutti, um homem forte e tal, e o Jaime, pelo trabalho que já tinha feito com a sua equipe na cidade, conseguiu ganhar a eleição. Nessa terceira eleição, o Jaime me fez como grande amigo e tal, mas me fez uma pequena sacanagem. Me convidou para ser secretário de desenvolvimento urbano. Eu não tinha talento, não tenho talento nenhum para cargo público. E tinha avisado ele, não, mas vou ver, você vai cuidar da cidade. Pô, Jaime, mas logo numa secretaria aí que me parece uma delegacia de urbanismo, muito mais. Tem havido vários problemas sérios e tal. Aí eu fui e criei a folhinha, a marca, né, para essa gestão dele, uma folhinha que pegou muito bem, que o Ziraldo depois transformou essa folhinha na Família Folhas, né, que ensinava as criancinhas nos parques, nas escolas, lições de como lidar com a natureza, com a sustentabilidade, um projeto muito bonito, que pena que sumiu. Então, essa gestão foi muito interessante, eu aguentei 2 anos só, eu já queria sair logo, mas o Jaime, com o poder dele que ele tem, de convencimento, o Jaime é muito legal, muito líder, né? E eu acabei ainda resistindo e fiquei 2 anos. Depois saí e voltei para o meu escritório, que estava quase falindo, porque eu não conseguia ir mais no escritório. Então, no escritório, aí veio já a gestão Rafael Greck, eu fiz alguma coisa também para ele, para a cidade, para o Cássio Santos fiz muita coisa, toda a revitalização da Praça Osório. E ali pelo ano, chegando quase o ano 2000, um dia me liga um cidadão chamado Oriovisto Guimarães, dizendo que o Positivo tinha acabado de conseguir autorização para fazer uma universidade e queria que eu fizesse o projeto. Para mim foi um susto, eu não conhecia esse cidadão, mas primeiro, olha, professor, eu preciso, o senhor me dá um dia, amanhã eu lhe respondo. O que eu fui fazer?
eu prezo muito por essas coisas de ética. Então eu pensei, puxa, é o projeto de uma universidade. Eu já faço desde 74 os projetos para a PUC. Eu não acho muito correto eu estar atendendo a 2 clientes na mesma área. Então pedi uma audiência e falar com o reitor da PUC, e professor Clemente Ivo Juliato, uma figura humana espetacular. E aí contei para ele falou, não, Coelho, puxa, é muito legal isso, eu acho que tudo isso é uma honra para a Católica, o Positivo é uma grande entidade, vai firme. Então eu fui firme, fiz um plano diretor em 2000, e hoje nós estamos em 2016, eu ainda estou fazendo projetos para a universidade, acabei de fazer no ano passado um prédio na Praça Osório, que virou um campus da Universidade Positivo, e construções que me deram muita alegria, muita honra, muita glória, prêmios de arquitetura, reconhecimento. Eu, quando vou naquele Teatro Positivo assistir uma sinfônica, um grande peça-teatro, as pessoas reconhecem, eu acho isso de uma coisa muito legal, muito bacana. Fico pensando, quem diria, um manezinho da ilha aqui na frente do mar, e está hoje aqui com essas obras, né? Eu vivo mostrando para alunos. Segunda-feira da outra semana, por exemplo, vão vir alunos de arquitetura de Brusque para visitar o campus. Isso é normal, quase todo mês eu visito esse pessoal. Mostro as obras na cidade também, Praça Osório, mostro o Parque Barigui, com aquele belo pavilhão de exposições que eu fiz há 3, 4 anos lá, para o Grupo Positivo, inclusive, Positivo também o nosso amigo construtor ali, líder do grande grupo J. Malucelli, que é o João Malucelli. Eles se associaram para construir aquele pavilhão dentro de uma concessão da prefeitura. Então são obras que eu tenho muito orgulho de ter projetado, né? E sempre dentro de princípios de arquitetura. Eu acho que a nossa profissão de arquiteto é muito tentada a cair em caminhos que levam para obras sem muita significação, sem muita valorização do espaço urbano, do meio ambiente, das pessoas. E, felizmente, as minhas obras todas, os meus clientes, pautam por esse respeito a esses princípios. Então, isso me faz um cidadão muito feliz, muito tranquilo, né? E me levaram a ter algumas premiações que são orgulhos meus, né? Não é à toa que eu me orgulho muito, por exemplo, de alguns títulos que eu recebi aqui em Curitiba. Por isso que eu gosto muito dessa cidade, e até confesso para vocês que eu tinha até programas de um dia voltar para Florianópolis. Eu prefiro continuar vivendo nessas 2 cidades. Vou muito lá, aqui, fico aqui e vou muito lá. Então, eu recebi títulos como daquela campanha do Bamirim, dos anos atrás, do Bicho do Paraná. Depois recebi, por indicação do Oriovisto, o título de Cavaleiro da Boca Maldita. No ano seguinte, o título de Cidadão Honorário de Curitiba, que isso aí então coroou, digamos assim. Eu acho que extrapolou, eu até digo, pô, não merecia tanto, né? E esse título de cidadão curitibano foi indicação da vereadora que já faleceu, muito amiga minha, não estou lembrando o nome agora. E então, esses títulos todos e mais os prêmios que eu tive, especificamente de arquitetura, cujo mais importante foi aqui em Curitiba, num congresso brasileiro de arquitetura, Oscar Niemeyer. Eu recebi um troféu desenhado pelo Oscar Niemeyer, com um prêmio pelo conjunto das minhas obras. Então, eu acho que tudo isso, para quem veio lá daquele Largo da Alfândega, naquele sobrado, junto ao mercado, junto à alfândega, olhando o mar, olhando as regatas, me esqueci de dizer que eu via descer um avião. Tinha hidroavião naquela época, o avião pousava no mar na frente da minha casa. Era
TAC, Transportes Aéreos Catarinenses. Então, e chegar até aqui, eu sou muito grato a tudo isso, às pessoas, a grandes amigos, né? E vejo também que muita coisa ainda tenho para fazer, posso fazer e não vou parar de fazer. Então, continuo nesse trabalho todo e devo muito, além de grandes amigos, à minha família, não é? A minha família, já falei de Florianópolis, do seu Isidro, da dona Leandra, dos meus 8 irmãos, só restam eu e mais 4, né? E a minha família que eu fiz aqui em Curitiba. Eu casei em 1970 com a linda e amável moça chamada Denise Schmidt, né? Que virou Denise Schmidt Coelho. Ela é de Ponta Grossa, entende? E de uma família Gravina também, Schmidt e Gravina. E com ela, Denise, em 70, né, que eu casei, e depois tive 3 belos filhos, 3 homens. Luciano, que se formou em arquitetura na Federal, trabalhou um pouco comigo, mas um pouco, digamos assim, rebelde e tal. Num dia, no almoço, ele falou: pai e mãe, eu passei numa das 2 vagas para a Escola Internacional de Cine e Vídeo de Havana, em Cuba, e vou para lá estudar cinema. E foi para lá, se formou, estou 2 anos, uma bela escola, no meio do curso, eu fui com o resto da família, fomos visitar o Luciano, ficamos lá em Havana 10 dias, conhecendo a Havana inteira. Na verdade, a escola é numa cidadezinha, Santo Antônio de los Baños, perto de Havana. Depois veio o Pedro Paulo, que se formou em design na PUC, mas é um músico também. O Pedro Paulo se formou em design, como eu disse, trabalha comigo até hoje no escritório e toca aí teclado, bateria, uma série de coisas em alguns conjuntos na noite de Curitiba. E finalmente, uns anos depois, veio o André Coelho, que se formou também em design na PUC. Lembro aqui que eu não forcei nenhum deles a seguir a minha carreira de arquiteto e de design. Foi tudo coisa espontânea. E tanto que os 3, eu vou falar do André agora, que é designer, né? E teve muito tempo ligado ao teatro. Ele fazia parte do grupo do Luiz de Mello, ali que ele tinha uma escola de teatro ali no bairro São Francisco, né? E hoje é mais designer, ilustrador, ilustra livros, está fazendo coisas muito bonitas, né? E a minha mulher, a Denise, que é uma ceramista de mão cheia. Então eu tenho aí em casa, nós somos um grupo de artistas, né, que se entende perfeitamente através das artes, né, e que produz coisas que as pessoas gostam, né? Então eu acho que eu sou um camarada que não posso reclamar da vida, né? Não me considero, lógico, realizado. Eu acho que é muito difícil dizer isso, que você está realizado. Eu acho que tem muita coisa para fazer. Eu espero viver ainda alguns anos aí lúcido e tal, produzindo. Afinal, eu tenho como espelho o mestre Oscar Niemeyer, que foi há 105 anos, e eu visitei o escritório dele quando ele tinha 96 anos. Conversando e desenhando, né? Então a gente tem, infelizmente, ele era um gênio e tal, talvez ele tenha vivido mais por isso, mas eu tenho essa esperança de viver mais e produzir mais coisas para a nossa cidade de Curitiba.